Se libertar de um relacionamento difícil, tóxico, abusivo, com muito sofrimento, é mais difícil do que você imagina. E eu quero fazer você olhar outro ângulo da dor, do sofrimento e da dificuldade. Você já parou para pensar que toda vez que existe um fato de um relacionamento, um problema de relacionamento, sempre existe uma história por trás disso? Sempre existe uma narrativa por trás daquele problema de casamento, daquele problema de relacionamento, daquele namoro. Normalmente, quem tem a narrativa mais convincente é a pessoa que tem a sua verdade comprada pelas outras pessoas. E muitas pessoas sofrem porque não conseguem sair desses relacionamentos porque a narrativa que eles contam não é convincente o suficiente. Se você ainda não assistiu o filme A Empregada, né, que tem o livro também, assista. E milhares de mulheres passam por isso em seus relacionamentos amorosos, onde elas vivem um relacionamento onde o marido ou namorado, ele tem uma narrativa muito forte e tudo aquilo que ela vive é afogado, é camuflado, é fechado e ninguém faz ideia do que ela passa. É muito fácil julgar um relacionamento de fora. É muito fácil você olhar para um relacionamento e falar assim: ah, mas o fulano só faz isso porque a fulana faz aquilo. Não. Nós não estamos entre quatro paredes para julgar, para ter a certeza do que está acontecendo. Nesse filme em específico, a Millie, a Nina, aliás, a Nina, ela é vista como maluca, né, como louca, como esquizofrênica, como, né, uma pessoa que sofre de transtornos mentais gravíssimos. O marido dela conta uma narrativa, inclusive, que ela tentou acabar com a vida da própria filha, que ela acabou com a vida dos pais. Enfim, ele criou uma narrativa extremamente convincente para que ele tivesse o seu papel bem estabelecido pelas pessoas que convivem com ele. Quantas mulheres passam isso pelo relacionamento? Inicialmente, atraem um homem, aos poucos vão conhecendo esse homem e elas vão se perdendo. O que acontece? Quando nós temos uma ferida emocional, nós atraímos uma pessoa para nossa vida. Essa pessoa, ela vai ficar se alimentando da nossa ferida emocional, porque ela já é atraída pela nossa ferida. Então, se você atrai para você uma pessoa que naturalmente te abandona, ela vai perceber que o teu ponto fraco é ficar sozinha. E conscientemente e inconscientemente, ela vai fazer várias coisas para que você se sinta abandonado. Se aquela pessoa percebeu que o teu ponto fraco é o ciúmes / traição, ela vai sempre te trair. E ela vai sempre te colocar numa cilada para que você tenha ciúmes, muitos ciúmes. Isso acontece de forma invisível e muitas vezes acontece de forma consciente, sim. Muitas vezes a pessoa sabe que tá te traindo, sabe que está te machucando e continua. Mas a grande maioria dos relacionamentos a pessoa não sabe, não percebe que está fazendo aquilo. Quantas e quantas mulheres têm problemas de relacionamento, não conseguem resolver e acabam traindo seus maridos e depois se arrependendo, porque óbvio que acaba vindo à tona em algum momento e elas saem de ruim na história. Quando na verdade elas não conseguiram resolver questões básicas dentro do relacionamento. A verdade é que as feridas emocionais, elas fazem com que a gente esteja o tempo inteiro mergulhada na nossa dor. E a única maneira de conseguir resolver isso, viver bem, viver um relacionamento leve, é alinhando o termostato amoroso. O termostato amoroso é aquilo que nos liga a outra pessoa e é aquilo que faz com que a gente permaneça com essa pessoa.
Então, se você está com uma pessoa que já tem uma narrativa e muito forte e que já convenceu todo mundo de que você é errada, saiba que existe uma ferida emocional em você que faz você permanecer com essa pessoa, mesmo que seja difícil, mesmo que você queira se libertar, mesmo que você queira romper com esse padrão. Então, você precisa identificar em primeiro lugar qual é essa ferida emocional que faz com que você permaneça com essa pessoa. Normalmente são questões que se manifestam de forma invisível, você não percebe, você não vê, porque não é intencional, não é racional, é automático, é luta e fuga do teu próprio cérebro. Então, como no filme, né, a Nina, ela teve os pais, né, falecidos já muito pequena, criança. Então, ela cresceu sozinha, sem ter ninguém. Então, ela cresceu com a ferida do abandono. E quando ela conhece, né, o futuro marido dela, ele mostra para ela que ali é um lugar seguro e que ela não vai ser abandonada, que ela vai ter tudo o que ela precisa. O que atrai ela para ele? A ferida que ele tem. O que atrai ele para ela? A ferida que ela tem. E quando ela começa a se relacionar com ele, aos poucos, a narrativa dele é tão forte que ela se vê presa naquele relacionamento, mesmo que ela tente sair. Então, aos poucos, o nível de sofrimento vai aumentando. O nível de toxicidade, de abuso, de agressão, violência, vai aumentando. E a pessoa não consegue sair. Porque, além de, muitas vezes, ela não ter suporte para sair desse relacionamento, ela é literalmente atraída pela ferida emocional dela. Por que a maioria das mulheres não conseguem sair desse tipo de relacionamento? Porque elas não estão agindo como uma mulher adulta, funcional, racional. Elas estão agindo conforme a ferida emocional delas. E normalmente ela se vê como uma criança, incapaz de resolver aquilo, porque o que está dominando a situação não é o pensamento dela, e sim o sentimento. Aquilo que ela sentia quando a ferida dela foi aberta. Então ela não consegue reagir e ela fica presa há muitos e muitos e muitos anos. Se você passa por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é regular o teu termostato amoroso. Porque quando você regula ele, você tem conhecimento do que você tem como fragilidade na sua vida. Sabendo essa fragilidade, você já sabe quem são as pessoas que naturalmente você vai atrair. E aí, você vai ficar com os olhos bem abertos para que você não atraia mais pessoas que façam você sofrer ainda mais do que você já sofreu. Talvez você já esteja num relacionamento e você não queira terminar, separar, divorciar. E tá tudo bem. Mas quando você alinha o teu termostato amoroso, você para de agir na sua ferida emocional. E aí, quando você começa a mudar algumas atitudes, naturalmente, ele também começa a mudar outras atitudes. Muitas vezes, precisamos ficar cara a cara com nossa maior dor invisível para que arranjemos força para resolver uma dor visível. Então, é sim também sobre alinhar o termostato amoroso. Eu ensino todo o passo a passo de alinhar esse termostato, onde você vai entender por que você atraiu essa pessoa, por que essa pessoa permanece na tua vida, por que você passa por essas situações de sofrimento. Fica claro? E o ponto-chave e mais importante é o que eu preciso fazer para mudar, para que ele mude. A tua mudança, ela é diretamente proporcional à mudança que vai acontecer na vida dele.
Você não precisa se separar, mas talvez isso realmente aconteça e você fique muito mais forte. Se você quer saber como fazer, né, para alinhar o teu termostato amoroso, veja aqui na descrição, eu coloquei um link e você vai receber no seu e-mail todo o passo a passo. É muito simples, você pode fazer em 7 dias e ver completamente a tua vida amorosa mudar. Você só precisa ativar esse termostato amoroso.